Olá a todos, é uma alegria a gente poder parar um pouquinho e juntos a gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus, tentar trazer um pouco para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, os ensinamentos do Mestre, né? Ainda vale a advertência do Chico, né? Quando perguntavam para o Chico, e aí, Chico, o que é que tem de novo? E ele sempre respondia, de novo, o Evangelho. Evangelho boa nova, né? Novidade, uma novidade boa. E muito embora, né, a gente já conte aí, né, com 2020 e tantos anos de Evangelho, disseminados entre nós, muito embora muitas das lições do Cristo a gente consiga até repetir de cor, elas ainda não se interiorizaram na gente o suficiente para serem traduzidas em ações. E então é sempre bom quando a gente tem um tempo, quando a gente tem um espaço, né, para que a gente possa refletir sobre o Cristo, para que a gente possa entendendo, e o bonito da doutrina espírita é essa chave de entendimento, né, para que a gente possa, de fato, entendendo a mensagem do Cristo, de uma vez por todas, traduzi-las em ações. Um dos maiores legados que a gente tem, eles vêm justamente através das parábolas. As parábolas são como pequenas, aquelas caixinhas de boneca, né, que a gente vai abrindo, acha outra boneca dentro, e outra boneca dentro, e outra boneca dentro, porque cada vez que a gente vai estudando, refletindo sobre uma parábola do mestre, a gente encontra novos horizontes, e a gente encontra ainda mais conteúdo a desdobrar. E essa parábola, a parábola do bom samaritano, não foge a essa regra. Nós, de uma maneira geral, né, todos nós que estamos aí já trilhando os caminhos do cristianismo, a gente já ouviu a parábola do samaritano. Muito embora a gente vá repeti-la aqui, antes de mais nada, é preciso que a gente contextualize, né, que a gente entenda que ela começa antes da história que Jesus conta sobre esse bom samaritano, sobre esse samaritano que era uma pessoa boa. Ela começa antes, ela começa numa indagação, né? A gente tem Jesus era um judeu, ele pregava para a comunidade de judeus e havia uma grande resistência a toda novidade interpretativa que Jesus trazia, porque nas palavras do Cristo mesmo, né, eu não vim destruir a lei, eu vim dar a ela cumprimento, mas todas as vezes que o Cristo pega aquele conjunto de ensinamentos que de fato ele não derrogou nenhum, mas ele os explicou, ele os iluminou, ele deu a esses ensinamentos trazidos, né, de uma longa tradição, desde Moisés, ele pega esses ensinamentos e refunda todos eles no amor. Ele refunda todos eles na necessidade da prática daquilo que se diz, e daquilo que se fala, e daquilo que se acredita. Então, é natural que Jesus causasse um pouco de um impacto, nem sempre muito positivo, entre os religiosos da época. Então, havia um certo desconforto sempre com a palavra do mestre. E nessa parábola, neste momento, a gente tem algo que antecede. A gente tem um estudioso das religiões que se aproxima do Cristo. E se aproxima do Cristo se achando bastante esperto, né? Assim, acho agora eu pego esse pregador. Agora eu quero ver como é que ele vai se safar dessa. Porque havia já um entendimento, né, na comunidade judaica, na época, de que os justos herdarão a terra. Né? Os justos serão salvos. Os que forem bons serão salvos. Mas o que é necessário para estar entre os justos? Essa era uma questão que não estava resolvida. Né? E a gente, muitas vezes, ainda se confunde com esses conceitos. Então, esse estudioso, ele resolve, então, perguntar para Jesus, né? Fala assim, olha,
Eu quero fazer uma pergunta para você, mestre. E aí ele fala assim, está lá no Evangelho de Lucas, gente, lá no capítulo 10, os versículos 25 e seguintes. Ele fala assim com Jesus. Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? É essa pergunta que a gente também faz repetidamente, né? O que afinal de contas eu preciso fazer neste caminho de redenção e de conquista da paz interior? E a resposta de Jesus é bastante interessante. Jesus, entendendo de onde estava vindo aquele questionamento, ele devolve a pergunta com duas outras. E Jesus pergunta assim: que é que está escrito na lei? E o que você lê lá? É muito interessante isso, né? Assim, porque, na verdade, o discípulo pergunta, o estudioso, ele pergunta uma coisa que ele já sabia a resposta. E Jesus, então, me pergunta, me diz o que reza a lei, né? O que diz a lei de que é necessário para ser salvo? Mas mais do que isso, Jesus pergunta, o que você interpreta disso que está escrito lá? Então, já é um chamado à responsabilidade, um chamado em primeira pessoa, né? Você já sabe o que precisa fazer. Está escrito lá. Mas o que você interpreta disso? E aí, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde assim: você falou muito bem, faze isso e viverás. Então aqui a gente vai fazer mais uma pausa. Eu juro, a gente vai chegar na parábola do bom samaritano, gente. Mas a gente precisa fazer mais uma pausa aqui. Porque existem aqui um conjunto, né? Existe aqui um conjunto, uma gradação sobre o que é necessário nesse caminho de redenção, né? Entendendo aqui com a chave espírita os ensinamentos, nós vamos de encarnação em encarnação, de encarnação em encarnação, aprendendo, resgatando, depurando, atravessando provas, despertando potencialidades, a cada ciclo novas oportunidades que visam a que a gente cresça, que a gente evolua espiritualmente. A salvação maior que a gente tanto deseja é a construção do reino de Deus dentro de nós, da pacificação do nosso campo emocional e espiritual, de um momento evolutivo em que nós não ficaremos tão à mercê das circunstâncias para nos sentirmos felizes ou infelizes, porque estaremos mais integrados, compreendendo o amor de Deus que está em tudo e em todos. E muito integrados nessa dinâmica amorosa. Então, tudo o que acontece não abala a nossa fé, porque nós nos sabemos protegidos, existindo neste amor, e que todo dilema guarda uma solução. É isso que a gente deseja, né? E o que a gente precisa fazer, então, neste caminho de redenção, né? Nós, espíritos encarnados, nós somos a um só tempo herdeiros de um passado e arquitetos de um futuro. No momento que nós vivemos, atualmente, presencialmente, nós herdamos e acontecem, né, alcançam a nossa vida, o nosso campo existencial, tudo que a gente já realizou, tudo que a gente fez no passado. Né? Seja na semana passada, seja no mês passado, seja na encarnação passada, seja em várias e várias e várias encarnações perdidas no evo dos tempos. Tudo isso nos alcança hoje com suas consequências e faz com que sejamos esse resumo de nós mesmos, né? Assim, essa súmula, né? Esse resultado de tantas experiências e tantas variáveis. E isso constrói o meu contexto hoje. Não tem como eu fugir de quem eu sou e das consequências daquilo que eu fiz. Sejam essas consequências de equilíbrio ou não.
Aquelas atitudes, aqueles atos, aquelas existências, aqueles períodos de tempo em que nós estávamos profundamente vinculados ao desequilíbrio e ao desamor, geraram para nós a necessidade de reequilíbrio. Geraram para nós a necessidade de resgate, em outras palavras. Mas não de punição, não é sobre punição. Tanto que esse diálogo do Cristo e esse entendimento que já está na lei, e que Jesus, nesse momento, ele não faz correção nenhuma. Porque muitas vezes a gente vai ter Jesus fazendo o seguinte trabalho com o Antigo Testamento: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quando ele faz isso, ele está dando nova dimensão, ele está ampliando aquilo que a lei mosaica falava. Nesse ponto, Jesus não faz isso. Jesus fala: você falou bem, amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, faze isso e viverá. Então, a gente vai vendo que no cerne da nossa salvação está aprender o amor. Essa é uma passagem muito rica também por causa disso. A gente muitas vezes se esquece e acha que o nosso caminho de redenção basta a gente sofrer. Né? Se eu sofrer muito, tô pagando os meus erros do passado, então tudo bem, já sofri uma vida inteira, agora tá tudo zerado. Lamento dizer que não é bem assim. Né? Porque não é quem muito sofreu que foi salvo. Jesus nos diz que quem muito amou foi salvo. Jesus diz claramente nessa passagem, é sobre o amor a Deus, o amor a si, o amor ao próximo, o amor a tudo. Quando você estiver movimentando esse amor, você estará vivo, sempre vivo, na graça do Pai. Não há menção a sofrimento, muito embora o sofrimento faça parte da encarnação. Então, a gente já tem esse conjunto bastante estabelecido. É interessante que aqui a gente tem 3 níveis de amor, né? A gente tem amar a Deus de todo o coração. Quando a gente pega essa referência, especialmente se falando na comunidade judaica, coração aí integra mente e sentimento. A sede de todo o ser integrado. Então, eu amarei a Deus de todo o meu sentimento, mas também de todo o meu discernimento. É um chamado ao que hoje nós damos o nome de fé raciocinada. Nós amamos a Deus, sabendo por que amamos. Nós amamos a Deus e nos esforçamos para cada dia mais compreender as dimensões desse amor que ainda nós levaremos séculos e séculos a desdobrar, né? A natureza íntima de Deus ainda é um mistério para nós, são os espíritos que nos respondem isso. Respondem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Mas a cada dia a gente aprende um pouco mais. Então, essa primeira dimensão amar a Deus e significa também amar a toda criatura e a toda criação. Se nós todos somos filhos de Deus, amar a Deus sem amar a criação é uma impossibilidade. Amar a Deus sem amar o planeta que a gente ocupa é uma impossibilidade. Porque todos nós e tudo em que existimos, né? Quando Paulo diz em Deus existimos e nele nos movemos, toda a criação é Deus. Amar a Deus implica uma vida respeitosa, uma vida de profundo reconhecimento do outro, dos meus companheiros de humanidade e de toda a criação. Muito bem. Mas amar a Deus de toda a nossa alma, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. A alma, entendendo aí o espírito encarnado, estamos encarnados, somos corpo e espírito, estamos na matéria. Amar a Deus de toda a alma significa nós colocarmos a nossa existência a serviço. Significa nós darmos sentido à caridade nas nossas ações, nos envolvermos em ações que traduzam Deus no mundo. Amar a Deus de toda a minha alma.
de todo o meu coração, meu discernimento, meu sentimento, mas também nas minhas ações e com todas as minhas forças. Amar a Deus com todas as minhas forças implica em amando a Deus em raciocínio e sentimento, amando a Deus nas minhas atitudes, amarei a Deus também colocando tudo que eu tenho, seja de possibilidade material, seja de possibilidade intelectual, seja de possibilidade de auxílio emocional, tudo eu colocarei, quando chamado, em disposição de auxílio ao próximo. Amarei a Deus de todas as minhas forças, naquilo que eu puder cooperar e auxiliar, eu não me furtarei. Muito bem, a conversa continua com o discípulo não, né? Com o doutor da lei, a conversa continua. Porque essa altura do campeonato ele já estava contrariado, né? É feito assim, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não quer. E aí tá, né? Aí ele pega no finalzinho e fala assim, tá bom, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, tudo bem. Estamos aí na mesma página de Jesus. E ao próximo como a mim mesmo. E ele pergunta, então, e quem é o meu próximo? Hein, Jesus? Achei ousado. Vou falar para vocês aqui que eu achei esse doutor da lei um tanto quanto ousado. Se ele tivesse refletido um pouco mais, talvez não fizesse essa pergunta, porque não tomaria a resposta que ele tomou. Mas ainda bem que ele foi ousado, porque restou para nós a parábola do samaritano. E aí, Jesus, ao responder, quem é meu próximo, então, Jesus? Para quem que eu tenho que amar como a mim mesmo? E aí, Jesus responde com essa parábola que a gente conhece, mas que eu vou ler aqui para vocês. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, o viu, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e o quanto gastares a mais, na volta eu o pagarei. E aí Jesus lança a pergunta, qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o doutor da lei teve que responder muito a contragosto, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então diz, vai e faze tu o mesmo. É muito interessante, o mais interessante dessa parábola é porque ele fez uma pergunta desaforada e tomou uma resposta assintosa, porque na época os samaritanos estavam entre um dos povos mais odiados pelos judeus. E aí Jesus vem com essa história, né? Descia um homem viajando pela estrada, ele estava lá passando na estrada e ele foi vítima de assaltantes que o despojaram de tudo. Então, assim, ele não tinha e o deixaram desacordado na estrada. Quem passava pela estrada não tinha como saber se a pessoa era judia, se não era, se era judeu, se não era, não tinha como saber, porque ele estava despido, ele estava batido, desmaiado, ele era uma pessoa sem identificação, caída, que tinha apanhado, então não sabia nada, só de olhar para a pessoa não dá para dizer nada sobre ela. E aí Jesus vem então e vem narrando que passa um levita, né? Passa um doutor da lei e olha, e como não conseguia identificar se era um judeu ou não, se era próximo seu ou não, se era do seu povo ou não, ele não se sentiu na obrigação de ajudar. Passa um outro, também estudante, também religioso, olha e faz a mesma coisa. Sei lá quem que é esse aí caído? Não me sinto na obrigação de ajudar, porque ele não é da minha família, não sei se é do meu povo, não tenho nada a ver com isso. Seguiu estrada. E aí Jesus vem e fala, vinha um samaritano. Seria a mesma coisa que hoje ele fala, vinha um palestino.
A mesma coisa, para a gente ter uma noção do que Jesus estava fazendo ali. E aí ele olhou, e aí a gente vai ver Jesus falar dos 3 níveis de amor, que a gente já tinha conversado antes ali na lei. Ele olhou e se tomou de compaixão. Ele parou, olhou e se tomou de compaixão. Ele amou a Deus. Ele amou a Deus porque ele viu Deus no próximo, caído na estrada. Ele reconheceu Deus num irmão seu caído na estrada, que era também criatura do mesmo Deus e não deveria ficar ali jogado. Ele se moveu de compaixão, de entendimento, da grande irmandade que nós formamos como humanidade. E aí ele desceu do cavalo. E aí ele desceu do cavalo e ele colocou a sua alma, as suas ações, amar a Deus de todo o teu coração, na compaixão, e de toda a sua alma. Ele movimentou. A narrativa de Jesus é muito bem trabalhada. Jesus fala que ele atou as feridas, que ele pegou o caído na estrada, a pessoa caída na estrada, colocou sobre o seu cavalo. Ele precisou usar o corpo dele, as mãos dele, ele se envolveu naquilo ali. Colocou no cavalo e levou para uma hospedaria. E aí a gente vem para o terceiro nível de amor, onde ele coloca todas as suas forças a serviço, porque foi chamado por Deus. Olha, eu tenho um filho caído na estrada, precisando da sua ajuda, ele não tem um tostão furado, mas você tem. Então, eu estou contando com você para ajudar. E ele não se rogou. Foi lá, pagou a estadia. No dia seguinte, falou com o estalajadeiro, olha, continua cuidando dele aqui. Se você precisar gastar além do dinheiro que eu estou deixando, na volta, eu pago o resto. Ele colocou todos os seus bens, na medida do que ali era pedido, a serviço do auxílio ao próximo. E aí, Jesus devolve, então, a pergunta, quem foi o próximo? E, na realidade, Jesus, então, inverte a pergunta que foi feita a ele. Na realidade, a pergunta que se nos faz é o que você pode fazer para ajudar? Né? Há muitos próximos. E muitas vezes, nós somos a pessoa caída na estrada. Enquanto a gente não desenvolver esse senso amoroso, esse senso de pertencimento uns com os outros, vai ficar impossível esse caminho da salvação que a gente tanto quer. A gente quer a salvação, a gente quer a paz, mas a paz só para os meus e para os que pensam como eu. A paz aniquilando certa parcela, ou ao menos concordando que ela seja aniquilada, não é? A gente ainda no planeta vive o paradoxo que nós produzimos alimento em quantidade suficiente para alimentar todos os seres encarnados neste planeta neste momento. Nós conseguimos produzir essa quantidade de alimento, mas milhões passam fome. É um absurdo, é um paradoxo, que só consegue explicação porque nós ainda estamos profundamente vinculados a essa medida, a esse cálculo de o quanto eu vou ajudar. Será que a pessoa que eu vou ajudar merece ser ajudada? Será que ela é minha próxima mesmo? Mas se ela não for minha próxima? Aí, né? Eu não vou ajudar se eu não tiver proveito, se eu não tiver ganho, se a pessoa não está... E, na realidade, nada disso, nenhuma dessas perguntas importam. O que importa no nosso caminho, na nossa redenção, no ensinamento, né, de Pedro e do próprio Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. É preciso que a gente se lembre que a gente já vem cansado de encarnações, várias encarnações, vividas exclusivamente no orgulho e no egoísmo, e em todas as suas consequências, e isso só nos trouxe dor. E hoje nós choramos amargas lágrimas em decorrência de semeaduras muito desequilibradas que nós fizemos. Todas as vezes que nós optamos
pelo orgulho, pelo egoísmo, pela dor. Agora a gente quer conhecer outra coisa. Tanto quer conhecer outra coisa, vocês estão aqui há quase 40 minutos me ouvindo falar na cabeça de vocês. Então, é preciso que a gente tenha esse ato de acolhimento conosco mesmos. É preciso que a gente tenha essa coragem de experimentar esse caminho novo. É preciso que a gente consiga manter a aderência com a pedagogia do Cristo. E no final, né, o Cristo vem e fala, né? Vai tu e faze o mesmo. Vale a nossa pergunta, todos os dias, quando a gente sair de casa, o que eu posso fazer, no limite das minhas forças, para cooperar com o restabelecimento da paz? Eu não desejo tanto a paz? Desejo a paz, nós desejamos a paz. No entanto, quando acontece uma briga no serviço, nós somos os primeiros a ficar prestando atenção para poder fazer fofoca. Ou, se encontra uma briga na rua, eu sou o primeiro a sacar o celular para postar nas redes sociais. Gente, olha aqui, o quebra-pau. E aí a gente assiste, a gente morre de rir. A gente tá vendo nas redes sociais pessoas que a gente nunca viu na vida, não sabe quem são, brigando e fica rindo. Mas a gente quer a paz. Não estou entendendo muito bem como é que a gente está querendo essa paz. Né? Como é que é, assim, essa paz que a gente quer? Então, é preciso que a gente se comprometa com esse projeto que a gente escolheu para a gente. Então, assim, começou uma treta, eu vou estar entre a turma do deixa disso. Não, pera, veja bem, não é bem assim, chega para lá, né? Vamos apaziguar, na medida do que a gente conseguir apaziguar, vamos apaziguar, né? Vamos, de fato, todos nós estamos bastante habituados a fazer a oração de São Francisco. E ela nos emociona, né? Tantas vezes a gente faz essa oração em forma de música e ela nos emociona, mas ela precisa urgentemente estar conscientemente nas nossas ações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver medo, que eu leve a esperança. Nossa, mas às vezes eu também estou morrendo de medo. Claro! Claro que tá. Mas ao tempo que eu ilumino o outro e falo, calma, vai dar tudo certo, em que eu acendo de novo a chama da esperança, Deus é mais. A frase preferida do brasileiro. Deus é mais. E Deus é mais mesmo. Qualquer que seja a sombra, Deus é mais. Nós vamos encontrar um caminho. Vamos junto aqui, vamos fazer uma oração, vamos acender uma luz. Eu não sei direito onde é que está a saída, mas eu sei que ela existe. E ainda que eu caminhe no vale escuro da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então é certo que a gente está enfrentando grandes desafios, mas é preciso que a gente faça esse movimento de mudança de comportamentos, alinhados agora com o que a gente já sabe do Cristo. O que eu posso... Quando eu for ajudar alguém, gente, eu não vou perguntar nada. Uma tendência recorrente que a gente tem, né? Mas eu não vou emprestar esse dinheiro, eu não vou dar esse dinheiro, porque aí eu vou dar esse dinheiro e a pessoa vai usar mal. Aí a gente volta na parábola do bom samaritano. Não tinha nem jeito do samaritano perguntar se a pessoa era isso ou aquilo, ou o que ele ia fazer, ou se ela era um assassino ou se não era, ou se ela era um bandido ou se não era, ou se ela era uma pessoa renomada. Nada disso é uma questão. Porque o bem que eu faço é uma resolução que eu tenho comigo mesmo. Né? Não é sobre eu e os outros, né? É como diria a irmã Dulce, é sobre eu e Deus. O que o outro vai fazer com o bem que eu fiz, isso sim é uma questão do outro com Deus, mas a minha questão é, eu posso ajudar, eu auxilio. Ponto. Por quê? Porque isso diz de mim. Porque isso diz da pessoa que eu quero ser. Porque essa é a construção do amor em mim. Eu quero ser uma pessoa amorosa. Eu quero ser uma pessoa em que, quando... É aquela pessoa de aura boa, né, que a gente fala, quando chega num lugar, o lugar se ilumina, né, fala, ai, nossa, olha que energia boa, eu quero ser, então seja essa pessoa. Auxiliemos sem exigências.
auxilia e pronto. Outra repercussão, né? Meimei tem um desafio muito interessante que ela diz assim para a gente: nesse processo, né? Nós todos imperfeitos, muitas vezes a gente se equivoca, a gente faz coisas que a gente fala, poxa, não foi lá tão bom. E a gente vai ter a necessidade de se desculpar com o outro. E um dos exercícios também da humildade, também desse entendimento de que aquilo que eu faço é uma decisão minha para comigo, e tudo que eu faço tem a minha identidade, a minha vibração, e tudo que eu faço determina o ambiente espiritual em que eu vivo, aí eu vou começar a agir melhor para viver melhor e não para ser retribuído. E aí Meimei fala assim, olha, quando você for se desculpar com alguém, peça desculpas sem se justificar. E é das coisas mais difíceis do mundo, porque é um exercício de humildade. Porque muitas vezes a gente faz assim, olha, fulano, eu briguei com você ontem, eu gritei, eu realmente não devia ter gritado. Então, mas eu só gritei porque você XYZPTO. O que eu tô falando? Eu tô falando assim, eu gritei, eu me descontrolei, mas a culpa é sua, né? Porque se você não fosse, assim, um desastrado, eu não teria gritado. Pera, oi? Calma. Quem não se controlou fui eu. Então, a gente, olha, eu não queria ter gritado ontem, realmente foi péssimo, me desculpe. Ponto final. Acabou. Um exercício de humildade. Esse exercício de nós nos adonarmos das nossas ações e escolhermos entre esse leque de ações qual a melhor possível. Escolhermos, diante de tudo que nós podemos fazer e reagir no mundo, a nossa melhor versão. Sem dúvida nenhuma, o mundo passa por um momento de grandes transformações e nós estamos encarnados nesse momento de transição planetária, né, em que o planeta Terra passa, então, a ser este lugar, morada de espíritos que já estão mais orientados para a realização do bem de uma maneira natural, cotidiana. O planeta passa por essa transformação e nós também. Nós estamos assinalados pela encarnação entre aqueles aptos a fazerem essa transição em si mesmos, para sermos espíritos regenerados, para estarmos no começo dessa conversa entre os justos que herdarão a terra. Podermos reencarnar aqui em futuras encarnações, tendo feito parte deste momento de grande sacrifício, de grandes transformações, de grandes semeaduras, mas já herdeiros de um ontem mais equilibrado. Se a nossa colheita do hoje, né, que a gente traz de experiências passadas, ainda tem frutos amargos, quando a gente está mais aderente a essa proposta do Cristo de fazermos o bem porque é o bom, e não por nenhuma outra razão, a gente já está semeando o nosso jardim e o nosso amanhã. Nós estamos estruturando a nossa morada do amanhã de uma maneira segura. Então, pode estar difícil agora, mas eu tenho absoluta certeza que o amanhã e as próximas encarnações serão melhores. Porque eu estou corrigindo a rota da minha semeadura todos os dias. Eu ainda faço colheitas amargas, mas as escolhas para o futuro, as sementes que eu estou plantando, essas, eu estou aqui no amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, e ao próximo como a mim mesmo. A gente já entende esse convite e dessa vez a gente já vai traduzi-los em ação. E fazendo isso, a gente vai enchendo o nosso peito de esperança, na certeza de que o futuro, chegue ele amanhã, chegue ele na próxima vida, ou sei lá em quantas vidas para frente, será melhor. Porque ele será herdeiro de um hoje mais equilibrado. É esse o convite que Jesus nos faz nessa palestra. Então, eu agradeço a todos vocês por esses momentos que nós tivemos juntos aqui de reflexão, que essas
palavras do Cristo possam, né, abraçar os nossos corações, tocar as nossas mentes, mas, sobretudo, que a gente se permita viver e ser o amor. E aí experimentar aquilo que Jesus fala, né? Assim, o meu fardo é suave, a vida vai ficando mais suave, mais fácil, e a orientação do Cristo é sempre gentil. Basta a gente querer. Fica esse convite em nossos corações. Muito obrigada.